Falávamos, é claro, sobre esse planejamento de Putin e essa tranquilidade dele no enfrentamento. Inclusive, o Kawaguchi vai trazer para a gente aí uma atitude, né, do Putin em queimar gás na fronteira com a Ucrânia. A gente vai abordar esse tema aqui com os senhores. Vamos acertar a hora com a Rede Jovem Pan. Atenção, Rede Jovem Pan, 11 horas e 35 minutos. Conrado, vamos lá. Deixa eu trazer primeiro essa informação do Putin para você falar sobre esse livro, porque o Vladimir Putin assinou um decreto para aumentar o número de soldados na Rússia de 1,9 milhão de integrantes para 2,04 milhões. O decreto de Putin, que entra em vigor em 1º de janeiro, não especificou se os militares vão reforçar suas fileiras ao convocar um número maior de recrutas, aumentar o número de soldados voluntários ou usar uma combinação de ambos. Existe um grande questionamento para saber como o Putin vai conseguir aumentar esse número de soldados à sua disposição, Conrado. O livro que eu trouxe aqui, William, bom, vou esperar para comentar sobre o livro quando voltar a câmera. Bom, já voltou aqui a câmera, vamos comentar. Quando o professor falava ali, né, sobre a primeira vítima de uma guerra que morre é a verdade. Isso é uma frase do senador americano Johnson, lá em 1917. E esse livro trata bem sobre uma análise acerca de como se dá essa propaganda, mostrando a importância dos repórteres de guerra, dos correspondentes de guerra, em trazer uma visão de mundo para suas nações, que depois vão se transformar no que será contado pela história. Então, essas testemunhas oculares, como a gente está fazendo hoje aqui, são os responsáveis pela história que será contada lá no futuro, William. E aí me lembrei, o professor falou, vem diretamente aqui desse livro, essa narrativa dessa frase. É interessante a gente ver, William, quando a gente fala do crescimento aí do exército russo aí que o Putin fez via decreto hoje, vai passar de 1,9 milhão para 2,04 milhão, ou seja, ele está aumentando 140 mil soldados da noite para o dia. Vale a pena a gente lembrar que a gente teve esse mesmo tipo de estratégia lá em 2017, quando ele deu um grande avanço também no exército russo. Aí foi quando ele chegou nessa casa aí de 1,9 milhão de soldados. Até então se tinha 1,1 milhão, foi algo assim astronômico. E aí vem realmente essa dúvida de por que ele está fazendo isso agora. Será que é para continuar essa batalha? Será que ele está sentindo as perdas? Tu sabes que nas primeiras semanas de luta ali, eles já estavam, a Rússia estava contabilizando 1.351 mortes nos seus exércitos, né? Ao passo aí que a gente viu que a Ucrânia está contabilizando agora em números oficiais 9 mil mortes, mas os ucranianos dizem, né, que do lado russo eles já mataram ou feriram mais de 45 mil homens. E aí, mais uma vez, vem esse fato aí, a lembrança dessa frase do professor acerca da primeira vítima aí que morre numa guerra, e essa primeira vítima que morre é a verdade. Então a gente tem que saber o que vai acontecer, né? Temos que abrir os olhos, o preço da liberdade e eterna vigilância, que fiquemos com os olhos bem atentos para saber o que o Putin vai fazer com esse exército. Será que é só para preparar suas defesas na Rússia aí, ou ele já está recompondo grandes perdas que aconteceram nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, William? E é isso, é difícil entender a cabeça de Putin. Eu conversava durante o intervalo com o Kawaguchi aqui, ele trazia uma informação sobre a queima de gás na fronteira próximo à Ucrânia. É uma forma de provocar? O que o Putin está fazendo, Kawaguchi? Na verdade, ali perto de São Petersburgo é onde começa aquele gasoduto Nord Stream 1. E eles têm usinas de gás ali. O que eles fizeram, tem um aparelho que é um dispositivo de segurança que eles queimam gás quando há um problema lá dentro, assim, para evitar acidentes. E agora eles estão queimando deliberadamente esse gás. São mais de 10 milhões de metros cúbicos de gás, aliás, 4 milhões de metros cúbicos de gás por dia, no valor de cerca de 10 milhões de dólares. Por dia isso está sendo queimado. Está até preocupando os ambientalistas, e todos os especialistas que analisam falam, não, isso não é questão de segurança. Ele não consegue lidar com todo esse gás, em vez de mandar para a Europa, ele prefere queimar e desperdiçar. Então, e aí, professor Eduardo Faé, isso é uma guerra comercial também. Para além desse novo desenho do mapa geopolítico, a gente tem um interesse comercial. Nós tivemos agora o aumento do preço do gás
devido à invasão da Ucrânia, que ameaça provocar uma escassez global de fertilizantes, o que poderia desencadear um aumento da fome e do preço dos alimentos. Os fertilizantes sintéticos, chamados NPK, feitos de nitrogênio, fósforo ou potássio, nunca foram tão caros. O preço internacional triplicou entre o início de 2021 e meados de 2022. Então, assim, quanto mais tempo essa guerra durar, e o russo com o controle desse tipo de combustíveis, dos hidrocarbonetos, é muito vantajoso comercialmente. Faê, essa estratégia do russo de, por exemplo, mandar para a Índia, onde acontece o refino, e depois a Índia vende para os Estados Unidos, porque você não consegue dizer, esse petróleo é de origem russa, não vou comprar. A partir do momento que ele sai da Rússia, vai para a Índia e passa por um refino, ele virou um petróleo, um produto indiano. Exatamente, William. Essa com certeza é uma guerra comercial. Eu queria até agradecer aí ao Conrado, que eu fiz uma frase aqui, né, e ele comprovou com um documento, né, um livro, o qual descreve exatamente essa situação, né. O caso da Rússia é um caso bastante interessante do ponto de vista, né, das estratégias, não necessariamente bom para o mundo como um todo. E o Kawaguchi também colocou uma questão fundamental, por que a Rússia queima esse gás? Ela queima esse gás por dois motivos. Uma, porque, de fato, eles não querem fornecer à Ucrânia e a absolutamente mais ninguém, né, porque eles querem gerar um colapso ou uma situação econômica, né, a qual pressione os países ocidentais, em especial a Europa, nós estamos falando, mas, ao mesmo tempo, ele não tem como estocar isso indefinidamente, né? Então, o que o Kawaguchi está dizendo eu preciso queimar esse gás, porque eu não consigo estocar. Ainda o gás é possível de estocar, diferente, inclusive, da energia, né? Mas, de qualquer forma, você precisa ter estruturas adequadas, que são aquelas bolas, né, que a gente vê quando passa na frente de uma refinaria de petróleo, né, aquelas bolas gigantes brancas, aquilo ali são depósitos de gás, né, são estoques de gás. Então, isso não é uma coisa simples de realizar, principalmente em sistemas integrados, né, como esse da Rússia, em relação à Europa. Então, esse é um aspecto importante. Então, a guerra comercial, de fato, ela existe, né? E eu queria trazer aqui um elemento importante, né, que é o Putin, com essa guerra, está levando a Rússia, do ponto de vista econômico, né, para 2018, né? E o primeiro trimestre de 2022 corresponde, do ponto de vista econômico, a 2018, primeiro trimestre de 2018 da Rússia. Isso é uma involução, né? Portanto, uma redução do processo de produção de riqueza de 4 anos. Isso é muito importante para a Rússia. É claro que isso é uma preocupação para o Putin. Putin, obviamente, está se estruturando. Há rumores e há informações de que ele está preparado para uma longa guerra, né? Inclusive esse decreto aí de criação de mais de 140 mil soldados, né, ou militares, também é uma indicação disso. Mas a dor, né, ou vamos dizer, o sofrimento do povo russo e da Rússia como um todo, do ponto de vista econômico, não será fácil. Então, isso tudo são elementos que, vamos dizer, compõem, né, essa equação, que é uma equação complexa para o Putin, obviamente também para a Europa, mas a Europa eventualmente pode criar, vai passar no curto e médio prazo por situações difíceis, mas no médio e longo prazo poderá criar sistemas e soluções que não dependem do Putin, e depois o Putin vai ficar com essa situação que ele não terá mais um consumo das suas riquezas, e isso obviamente pode levar a Rússia a uma redução de PIB, a uma situação de subdesenvolvimento muito forte. Já se os economistas mundiais, né, já estão avaliando o nível e o impacto do subdesenvolvimento na Rússia no longo prazo, eu estou falando daqui a 5 ou 10 anos,
da economia russa. E isso, obviamente, tem um impacto no mundo inteiro, porque a Rússia é um país grande com uma população também considerável e que a gente precisa olhar do ponto de vista estratégico ou geopolítico. Bom, eu lembro do Sub Xavier, que era um sub da aeronáutica, né, já falecido, e ele falava o seguinte: quem guarda sempre tem, infeliz daquele que não guarda. A gente está vendo, o inverno vai chegar, o governo americano queimando as suas reservas de petróleo. Uma hora, o mundo vai ter que pagar essa conta para os russos, porque eles têm esse poder na mão, eles têm o produto. E isso vai chegar, e aí, Conrado, qual é o preço que nós vamos pagar como um todo na sociedade? Vai ter que ver se a gente vai querer pagar esse preço aí em dólar ou em rublo, né? Sabe que essa questão da queima de gás, William, isso aí já vem há longo tempo, tá? Vem desde junho a gente tem relatos disso acontecendo, principalmente na fronteira com a Finlândia, porque a Finlândia, e aí por duas coisas. Em primeiro lugar, a Finlândia não está comprando o gás russo, até mesmo porque a Rússia quer que seja feito em rublos e a Finlândia se nega a pagar em rublos, então eles não têm esse comércio. E aí a gente cai nesse problema grave, que é exatamente o armazenamento desse gás. Pode ter certeza que o Putin queria 10 milhões por dia entrando no bolso dele, com uma guerra tão cara quanto essa que a gente vive na Ucrânia com a Rússia hoje. Então, gastar todo esse dinheiro, desperdiçá-lo, não comercializá-lo, tem um custo muito grande para a Rússia. Não vai atrás, porque eles não estão felizes com isso aí. Não é só uma fanfarra do Putin fazer uma queima dessas aqui. Tu sabes que daqui de onde eu estou em Porto Alegre eu consigo ver o polo petroquímico de Triunfo, que tem essa queima de segurança que o Kawaguchi falava para nós, só que as queimas que são realizadas agora lá são infinitamente maiores do que essa queima de segurança. Ou seja, é bem essa questão que o professor nos trouxe aqui de nós não termos como armazenar todo esse gás. E aí, William, a parte interessante de nós observarmos aqui é exatamente como tu falou. Agora me lembrei daquele seriado, né, Game of Thrones, que era Winter is Coming, o inverno está sempre chegando. O inverno que nós teremos aqui vai ser um inverno rigoroso para a Europa, não só do ponto de vista de frio, climático, mas rigoroso por estar sendo exposta à sua hipocrisia, né? A Alemanha, que tem as suas políticas verdes, de usar a energia eólica, energia verde, crédito de carbono, eles já estão abrindo as suas termoelétricas aí, botando fogo a todo vapor. Estão comprando, sabes que na Alemanha eles recuaram e não produzem mais energia nuclear, né? Mas estão comprando toda a energia nuclear produzida pela França. Então, o que está ficando claro para todos nós durante esse conflito, não só nesse aspecto, mas em muitos outros aí, é exatamente a hipocrisia da Europa com essas suas propagandas aí de ESG, né, de ambientalismo. Na hora do vamos ver, o pessoal põe fogo em carvão, queima árvore, usa energia nuclear, porque ninguém quer passar frio, e pior ainda, ninguém quer ver as suas economias reduzindo, William. Então, Kawaguchi, o preço desse combustível, hoje a Rússia perde, mas amanhã ela pode lucrar. A gente tem que levar isso em consideração, porque eu vou ter um frio rigoroso e eu vou ter um produto. Então, eu tenho como fornecer, está aqui, os senhores querem, mas os senhores precisam pagar o preço que eu vou ditar. E isso sim é o que pode fazer diferença nesse confronto. Exatamente, é nisso que parece que a Rússia está apostando. A Rússia está fazendo uma guerra de atrito na Ucrânia, exatamente ganhando tempo, porque a próxima grande ofensiva da Rússia, talvez ela não seja no campo de batalha, mas seja no campo econômico, exatamente como o Conrado lembrou, quando o inverno chegar, ela vai ter na sua mão as nações europeias, porque ela é a principal fornecedora, uma das principais fornecedoras de gás para as nações europeias. E, como a gente comentava também, isso tem um impacto global, porque não tem como você substituir as fontes de energia que são feitas de hidrocarbonetos da Rússia. Como, William, você tinha comentado, isso pode ser exportado para a China, para a Índia, transformado em outros produtos e vendido pelo mundo inteiro. E aí eu queria também abordar a questão dos fertilizantes. O gás é a principal matéria-prima para fazer um tipo de fertilizantes. E mesmo antes da guerra da Ucrânia, já havia uma crise mundial de fertilizantes por causa do preço muito alto do gás.
Então, entre aquecer as casas e gerar energia elétrica e fazer fertilizantes, quem fecha primeiro é a fábrica de fertilizantes. Isso aumenta o preço do fertilizante, que é uma commodity globalmente. Isso tem um impacto direto na economia brasileira, que é tão dependente do agronegócio.